Olá, amigos do Sport News, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Está começando agora a nossa live ao vivo. Aê, agora sim, muito boa noite. Estamos ao vivo aqui no nosso Facebook, facebook.com/esportnews, e também no nosso site esportnewse.com.br. E para todos vocês que estão ouvindo no Spotify, no Deezer e todas as plataformas de podcast, é uma grande honra estar com vocês nessa noite de quarta-feira, véspera de Jogo do Brasil. Aliás, Copa do Mundo, nós estamos no clima de Copa do Mundo, portanto é uma grande honra estar aqui com a sua presença, contando com a audiência de cada um de vocês. Estamos aqui já na expectativa, contando já horas para o Jogo do Brasil, mas a gente vai falar um pouco mais sobre a Copa do Mundo e vamos dar as boas-vindas à nossa equipe que está já aqui a postos. João Marcos, seja muito bem-vindo, muito boa noite, faça as honras da casa. Opa, boa noite, pessoal. Estamos de volta, né? Depois aí de 2 anos. Acho que sim, né? 2 anos aí. Foi no começo da pandemia, a última live. Tô bastante animado aí, falar sobre Copa, né? Cada 4 anos aí, a nossa última cobertura foi um sucesso e aí estamos voltando, né? Aí depois de 4 anos, agora no Catar, o melhor de casa, mas Copa no Catar. E vamos lá, né? Falar sobre Copa. Aqui, exatamente, João Marcos. E Kaique, o nosso novo integrante aqui do Sport News. Muito boa noite, Kaique. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, primeiramente, boa noite aí para a dupla de Joões, né? Boa noite aí para o pessoal de casa também. Obrigado pela oportunidade que vocês me deram. E que dê tudo certo aí na minha primeira live, que seja a primeira de muitas. Muito bacana, Kaique. Seja muito bem-vindo. Aqui que a gente está nessa correria de cobertura de Copa do Mundo. E primeiro de tudo, gostaria de falar com vocês a respeito do que vocês estão achando desse começo de Copa, dessas duas zebras que houve, né? Lembrando que a gente está gravando aqui numa quarta-feira. Logo cedo a Alemanha perdeu de virada para o Japão. E aí eu gostaria de saber de vocês como é que vocês estão achando esse começo de Copa do Mundo. Começou no domingo, né? E a gente já teve grandes jogos, alguns meio mornos, mas como é que vocês estão avaliando esse grande começo de Copa? Começo de muito nervosismo por parte das seleções de maior expressão no cenário mundial, né? A gente viu que a Alemanha começou o jogo ganhando depois de um gol marcado por pênalti, e que depois parece que se acomodou um pouco com o jogo, duvidou um pouco da capacidade da seleção japonesa de conseguir reverter o placar. O mesmo aconteceu também com a Argentina, e a gente vê que está faltando talvez um pouco de emocional para essas seleções, ou que talvez acharam que entrariam em campo com um jogo já ganho. Olha, cara, assim, eu concordo com o Kaique. Eu acho que, no caso da Alemanha, eu acho que a Alemanha também cansou no segundo tempo, porque enquanto ela teve ali gás, ela manteve um controle. Outra coisa, a seleção do Japão mexeu bem, o treinador. Os jogadores que entraram fizeram a diferença, né? E um detalhe que eu acho que cabe mais para a Argentina. Eu acho que a Argentina subestimou demais a Arábia. Tanto é que a repercussão do jogo, ela mostra muito isso. Não passou pela cabeça dos jogadores, da comissão técnica e da imprensa, que a Argentina pudesse pelo menos empatar com a Arábia, quanto mais perder. Então, foi um resultado assim que causou não só estranheza, mas espanto para eles. As declarações são de tragédia. É algo que a gente olha e fala assim, cara, peraí, tem mais 2 jogos. É difícil, México e Polônia, mas eu vi como se a Argentina tivesse entregado os pontos. Eles não esperavam perder. No caso da Alemanha, ela pode ser eliminada domingo, porque caso ela perca para a seleção espanhola e o Japão pelo menos empate, né, com a seleção da Costa Rica, ela já está fora. Então vai ser 2 Copas que a Alemanha vai ficar fora na primeira fase. E diferente de 2018, quando o segundo jogo foi contra uma Suécia, que foi até bem,
Se a gente for pegar no papel, a Espanha vem melhor treinada e mais forte do que era a Suécia naquela época. Então, assim, são as duas grandes surpresas, óbvio, mas de resto, a gente viu seleções que não jogaram tão bem, mas que fizeram valer sua qualidade, como o caso da Bélgica hoje, a Holanda contra o Senegal. Então, acho assim, dentro do que era previsto, quem decepcionou mesmo, assim, para mim, foi a Argentina, porque eu acho que o Japão tem muito mérito, não que a Arábia não tenha, mas eu sinto que a Argentina teve esse fator psicológico de menosprezar, né? Não levou tão a sério como deveria o jogo de estreia. E a gente... Uma seleção que eu acho que... Não, pode concluir, Kaique. Uma seleção que eu acho que também foi um pouco abaixo da Dinamarca, né? Apresentou um futebol que a gente não está acostumado. A Dinamarca costuma fazer bastante gols, ir para cima, e parece que foi um jogo de muitos erros individuais. O Eriksen não estava em um dos seus melhores dias, errava tudo que tentava, errava domínio, passe, e acabou que a cabeça pensante da seleção dinamarquesa jogou abaixo do esperado e, consequentemente, a seleção o acompanhou. E uma coisa que me surpreende muito é que acho que todos os olhares estão voltados para Messi e Cristiano Ronaldo, né? Pois, como todos sabem, os próprios já deram suas declarações que poderiam ser suas últimas Copas do Mundo. Particularmente, minha opinião, eu acho que há um peso para o Messi nesse momento, pois a última Copa do Messi, ele mesmo já declarou isso. Há um peso também da Argentina, que nunca ganhou, depois da era Maradona, nunca mais ganhou um título mundial. Ganhou uma Copa América recentemente, em cima do Brasil, um título de expressão. Mas falta um mundial para o Messi, pelo tudo que ele jogou, Barcelona, os jogos que ele fez, tanto pela camisa da Argentina, como também pela camisa do Barcelona, tantos gols, e também seus prêmios individuais, né? Portanto, eu sinto que há um peso que o Messi está levando pela seleção da Argentina, e também a seleção como um todo, um grupo, né? Porque todos giram em torno de Lionel Messi, né? Portanto, eu vejo que até o Kaique falou uma matéria na seleção brasileira, está lá no nosso site, inclusive, falando sobre o psicológico, né? Dos jogadores nesse clima no Mundial. Ele falou que a seleção brasileira, por exemplo, não levou um psicólogo para poder acompanhar esses jogadores. Portanto, eu acho que falta um trabalho desse também na seleção argentina, porque todos os lados estão voltando para a Argentina. Não sei se vocês concordam com essa questão. E eu acho que foi um dos fatores que pesou para no início da jornada da Argentina nesta Copa do Mundo. Cara, eu tenho uma opinião diferente da tua no seguinte sentido. Eu acho que vai pesar agora. Eu acho que a Argentina chegou muito leve na Copa. Porque o peso de verdade da Argentina, para mim, foi ano passado no Maracanã contra o Brasil. Era a última, aliás, não a última, mas a penúltima chance do Messi de ser campeão com a seleção num jejum que durava muitos anos, né? Então, uma competição um pouco mais fácil. Isso. E assim, a gente percebe que quando a Argentina ganha do Brasil aqui, o time embala e faz bons jogos também por essa leveza. O time se encontrou taticamente, né, óbvio, mas houve também ali uma diminuição gigantesca de uma pressão que existia e que muito porque a Argentina chegou em 2 finais da Copa América seguidas e perdeu da mesma maneira para o Chile, nos pênaltis, em que mostrava a pressão dos jogadores, principalmente na Copa América Centenário dos Estados Unidos, né, onde o próprio Messi perdeu, queria se aposentar da seleção e tal. Ali existia uma pressão gigantesca. Eu acho que essa pressão ela vai ser agora, porque perdeu o primeiro jogo para a seleção da Arábia e vai ter que ganhar os 2 jogos. Por quê? Imagina-se que a França quer escapar a Argentina quer escapar da França. A gente não imagina que a Argentina, lógico, ela quer se classificar do jeito que vier, como 2018, né, aquele gol do Rojo nos minutos finais do confronto contra a Nigéria. A Argentina acabou indo para as oitavas e fez um jogo duro contra a França, mas a gente imagina que ela não quer pegar uma seleção desse porte logo nas oitavas, porque sabe que vai ser um jogo de vida ou morte e é páreo duríssimo. Você pegar a atual campeã do mundo, que está desfalcada, é verdade, mas que fez um bom jogo na estreia e que continua sendo muito forte. Então, assim, eu acredito que a Argentina vai
a pressão de verdade ela vai vir agora, com essa derrota, que é um vexame, querendo ou não. Para mim, a Argentina é mais vexame do que a Alemanha, pelo contexto. O Japão é muito mais tradicionais em Copas do que a seleção da Arábia Saudita. Então, eu acho que o clima vai pesar agora, até pela repercussão. De novo, o Messi, que é o capitão do time, falou sobre isso, a imprensa falou, o treinador falou. Todos eles usaram a mesma palavra, tragédia. Então, eu acho que a grande pegada mesmo vai ser agora. Kaique, o que você acha? Então, na verdade, eu concordo com o João. Acho que eles tinham mais pressão de ganhar a competição que foi no Brasil, propriamente a Copa do Mundo. A seleção argentina sofreu com alguns problemas antes de começar a competição, né? Com a perda de alguns atacantes, o Papo Gomes, o Angel Correa até entrou no lugar, que era até a preferência dos torcedores. E eu acho que a seleção argentina agora se vê numa situação que eu acho que elas acharam que estariam melhor do que realmente estão. Eles ganharam competição aqui no Brasil, com seleções que são muito abaixo do nível de seleção brasileira e seleção argentina. Isso deu confiança. O confronto Brasil-Argentina é um confronto à parte. O clássico a gente não consegue muito pelas estatísticas. E eu acho que isso deu confiança para a seleção argentina, que chegou na Copa do Mundo com um patamar de que passaria tranquilamente em primeiro. E talvez não é isso que vai acontecer. Agora a Argentina vai precisar enfrentar o México e Polônia. A Argentina com certeza é superior, tem capacidade de ganhar as duas, de conquistar os 6 pontos e até mesmo passar em primeiro ou em segundo, mas que não é fácil. Se empatar um jogo ou perder um jogo já complica completamente essa sua luta pela classificação. E a gente falou muito da Argentina porque é uma camisa pesada, né? Tem história, o Messi, né? A gente tá falando do Lionel Messi, mas e a Alemanha? O que vocês acharam da Alemanha, né? Esse começo da Alemanha? A gente sabe que primeiro a Alemanha está em renovação, né? A gente sabe que está tendo uma renovação no time alemão, mas esse início de Copa do Mundo para a Alemanha, ainda mais com o resultado da Espanha, logo em seguida, que a Espanha goleou a Costa Rica, vocês acham que... E lembrando que a Espanha vai enfrentar a Alemanha no domingo, 4 horas da tarde, portanto, se a Alemanha perder para a Espanha, basta só um empate ali no jogo da Costa Rica, a Alemanha está fora. O que vocês acharam também desta considerada outra zebra, outro fator histórico, que foi justamente a derrota da Alemanha, desse início de Copa do Mundo? Olha, cara, assim, o que eu entendi no jogo de hoje, eu acho que, diferente da Argentina que jogou mal, a Alemanha não fez um mau jogo, tá? Ela, por vários minutos, ela teve o controle da partida. Eu concordo com o Kaique quando ele fala o seguinte, cara, você tem a chance de matar, você não pode achar que vai ganhar o jogo a todo momento. Por quê? A Alemanha, ela mostrou uma certa, não vou dizer arrogância, porque não foi bem isso, mas deu uma impressão em determinado momento, os caras estavam saindo na cara do gol e eram finalizações, de certa forma, displicentes. Talvez o jogo ficou tão fácil em determinado momento que eles perderam. Se a gente for pegar os lances do primeiro tempo e do segundo tempo, houve ali um controle absoluto até metade do segundo tempo, pelo menos. Teve um lance que até viralizou, né? O goleiro Gonda, que é muito bom goleiro, fez 4 defesas no mesmo lance. Isso, né? Exatamente. Foi uma eu acho assim, cara. Domingo, Alemanha e Espanha viram um jogo de mata-mata na fase de grupos. É mais ou menos esse o clima. Porque ela precisa ganhar o jogo de uma Espanha que vem de um 7-0. E aí, vamos aqui imaginar o cenário. Se a Alemanha ganha, certo? Vamos pôr 1-0 para a Alemanha. 3 pontos para a Alemanha, 3 pontos para a Espanha e 3 pontos para o Japão. Imaginamos que o Japão
pode ser 6, né? Porque eu acho que o Japão até vai ganhar da Costa Rica. Cara, a última rodada, a Alemanha tem que ganhar o jogo de qualquer jeito da Costa Rica e enfileirar gols como a Espanha fez. Por quê? A Espanha tem 7 gols de saldo. Então, num provável empate técnico ali de pontos, a Espanha vai se classificar pelo saldo. Então, assim, a Alemanha também tem que pensar nisso. Não é só ganhar jogos. É ganhar tentando fazer uma margem de gols razoável, por esse resultado da Espanha. Imaginamos, óbvio, que o Japão vai ganhar da Costa Rica, até pelo resultado de hoje. O time da Costa Rica é muito pobre de qualidade. Então, assim, ficou uma situação muito difícil. No caso ali, do jogo de hoje especificamente, acho que dá para ganhar da Espanha. Acho que o time foi displicente nas finalizações, mas em determinado momento cansou. Acho que o time tinha condição de meter 3-4 no Japão, mas que não foi competente. E agora tem condição de ganhar da Espanha. Tem toda a condição de fazer o resultado. Agora, é um páreo duríssimo, como eu falei. É um mata-mata antes da fase de mata-mata. Kaique, e isso, que é a sua opinião, que você acha também sobre a questão da Alemanha, o time alemão? E falando de uma Costa Rica também, né, que o João Marcos falou, eu falo justamente da Costa Rica, que surpreendeu em 2014, naquele grupo que tinha Itália, Inglaterra e Uruguai, né? E a Costa Rica passou foi a primeira colocada, se não me engano, na Copa de 2014, aqui no Brasil. Na Copa de 2018 chegou a se classificar, inclusive, se eu não me engano, mas não é mais aquela Costa Rica que que surpreendeu a todos em 2014, né? O que você pode falar, assim, da Alemanha e também falar um pouco desse jogo da Espanha contra a Costa Rica? Então, a Alemanha agora vive uma situação muito complicada, né? Tendo em vista que ainda vai enfrentar a Espanha, precisando ganhar essa partida. No momento, ela ainda depende só dela, porque ela pode ganhar as 2 próximas partidas e classificar, mas é preocupante. Sobre o jogo, a Alemanha jogava bem, dominava a posse de bola, mas não conseguia estabelecer um bom comportamento depois da perda de posse. O Japão vinha com bons contra-ataques, a Alemanha conseguia segurar o jogo com Gundogan, Kimmich, o Musiala, Müller, e no segundo tempo, com a troca do Goretzka no lugar do Gundogan, eu acho que a Alemanha perdeu um pouco desse controle do jogo. O Japão soube aproveitar os contra-ataques e merecidamente saiu com a vitória. O Japão é uma seleção que muitas pessoas acham que é fraco, que o futebol japonês é fraco, mas a gente tem que lembrar que o futebol japonês já de um tempo está passando por um processo de se acostumar com o esporte que não era e ainda teve aquele. Desculpa estar interromper, Kaique. Teve até aquele período também do Honda, né? Que chegou a jogar no Botafogo, no Rio de Janeiro. Sim. A geração do Honda, né? Que dispensa apresentações, né? Portanto, eu acho que, como você falou, a seleção japonesa já vem num processo de reformulação também, né? Sim, desculpa te interromper, Kaique. Só para dar uma informação. Quem começa esse trabalho é o Zico, em 2006. Ele começa trazendo esses jogadores na Copa da Alemanha, inclusive joga contra o Brasil. E aí, a partir dali, o Japão começa a formar treinadores, começa a formar jogadores, e aí vem essa geração do Honda, né? Hoje não é mais a geração do Honda, é uma seleção mais rejuvenescida, mas esse trabalho começa com o Zico lá atrás. E até mesmo ele foi treinar um time lá, né? E até hoje ele é considerado um ídolo lá, todo mundo conhece Zico e também conhece o Flamengo pelo Zico, né? Mas voltando a falar sobre o grupo, a Costa Rica praticamente eliminada, já que ainda enfrenta a Alemanha e o Japão, e os dois precisando da vitória, ficou difícil para a Costa Rica. Costa Rica, a gente tem aí um jogador que é de expressão no cenário mundial, que é o Keylor Navas, que deu até pena no jogo de hoje, né? Porque a maioria dos lances ele não teve culpa, são lances que o jogador saiu cara a cara com ele, que ele não pôde fazer muita coisa, foi mérito do time espanhol. Mas ficou difícil para a Alemanha, ficou
praticamente possível para a Costa Rica, e vamos ver o que dá. Eu ainda acredito que a Alemanha passe, eu ainda acredito que a Espanha passe em primeiro, a Alemanha em segundo. Não acho que a Alemanha irá ser eliminada nessa primeira fase. Eu acho que, por incrível que pareça, ficou ainda mais difícil para a Argentina do que para a Alemanha. Eu também acho, certeza também, que ficou mais complicado para a Argentina do que para a Alemanha. A gente não sabe, lógico. Vamos ver como é que vai ser domingo, né? O grande confronto entre Espanha e Alemanha. Amigos, a gente falou de grandes seleções até o presente momento aqui, até esta quarta-feira. Mas a gente esqueceu de falar da França, né? A França, atual campeã mundial, vem para uma Copa do Mundo com grandes desfalques, até de última hora. O melhor do mundo, eleito, né? Benzema está fora da Copa. Esse negócio de bruxaria, uma coisa envolvida nessa história aí da Copa do Mundo, com coisas do futebol, né? As histórias do futebol. Mas eu queria saber também o que vocês avaliam da seleção francesa, que começou com goleada, né? Contra a Austrália. No começo, a Austrália abriu o placar, depois foi uma tremenda goleada, 4-1. E aí eu gostaria de saber de vocês, se vocês acham também se a França vem como franca favorita também para um bicampeonato, ou ela está nesse processo já de reformulação, né? Porque a gente tem sempre esse processo a cada 4 anos, né? Cara, eu acho que ela continua sendo favorita. Verdade, essa seleção... Pode falar, Kaique, pode falar. Essa seleção francesa é uma seleção que ainda não está acostumada a jogar junto. Esse meio de campo que o Deschamps escalou para a estreia não é um meio de campo que costumava jogar. O Rabiot, Griezmann e Tchouaméni, eles não estavam acostumados a atuar junto. Foi mais pelos desfalques que eles tiveram. Então, eu acho que a seleção francesa perdeu muito a força que tinha. O Giroud no ataque, mesmo fazendo 2 gols na estreia, a gente tem que lembrar que a seleção australiana não é uma seleção que dê para comparar com a seleção francesa. Eu acho que a seleção francesa perdeu muito com a saída com a lesão do Benzema, e eu já não considero ela mais como uma das favoritas. É claro que uma seleção aí que tem o Lloris, Mbappé, uma zaga tão consistente quanto a seleção francesa, é óbvio que pode dar trabalho, mas eu acho que o Brasil, uma seleção inglesa, até a seleção espanhola, pelo jogo que o Luiz Henrique mostrou hoje, eu acho que ainda estão à frente da seleção francesa. Cara, eu concordo com o Kaique. Eu acho que o Benzema é uma perda assim, gigantesca para a seleção da França. Por mais que o Giroud esteja em um bom momento, eu até gosto do Giroud, mas eu acho que a diferença técnica também vale muito a pena nesse sentido. Você ter um Benzema e um Giroud na cara do gol, é óbvio que faz muita diferença. Mas eu acho, cara, assim, dá para jogar, dá para ser favorito ainda. Ontem, no jogo, ficou provado isso. Partidaça do Rabiot. Gostei muito da entrada do Theo Hernandes, que para mim já devia ser titular no lugar do irmão dele, aí por ironia do destino, né? O Theo acabou entrando no lugar do Lucas, que mais um machucado, né? E, cara, a situação, assim, eu acho que a França tem time para ser campeã ainda. Os reservas deles são muito bons. No caso, que está jogando agora como titular por conta das lesões, meio campo, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que fica uma seleção menos temida do que era antes da Copa. Se a gente pegasse a convocação do Deschamps antes da Copa, a gente fala, cara, peraí, esse time ele é absurdo de qualidade, assim, é um timaço. Hoje, não que ele tenha, que seja ruim, óbvio, não é ruim, é um timaço, ainda continua sendo uma excelente seleção, mas ela não fica tão temida como ela já foi. A gente não olha mais para a França como olhava no começo da Copa. A gente fala assim, cara, peraí, esse time pode ser que vá para a final com certa tranquilidade. Hoje eu não enxergo isso. Eu acho que o Mbappé ainda está precisando assumir um diferente papel de protagonista, porque eu acho que a maneira como ele está no PSG não ajuda ele, e aí as vaias dizem muito sobre ontem, né? Apesar de ele ter feito uma boa partida, mas o jogo inteiro ele foi vaiado, e não pela torcida
da Austrália, e sim pela torcida local também. A imagem que ele tem passado nos últimos meses não é uma imagem legal para ele, até pelas confusões ali fora de campo e tal, essa coisa de que explode vez ou outra, o Mbappé ficou arrogante com a renovação. Eu acho que agora, mais do que nunca, ele é o protagonista, né? Ele vai ser o cara que vai levar essa seleção na tentativa do tri. Eu acho que isso pode ser benéfico para ele, de repente até quando ele voltar para o PSG. Porque, querendo ou não, hoje ele é o protagonista, né? Se a gente for ver importância para o clube. Então eu vejo a França ainda favorita, ainda com muita qualidade, mas ela perdeu esse, digamos assim, essa coisa de ser a seleção mais temida da Copa. E aí que é o grande risco que a gente vai falar agora, que se torna o Brasil. Isso, já entrando no Brasil, E eu não sei se o Brasil, os jogadores jovens, está preparado para a pressão que é você ser a principal seleção agora, porque o Brasil não teve uma lesão. Os jogadores que foram convocados, todos eles, exceto o Daniel Alves, estão jogando bem nos seus clubes. Até mesmo o Fred, que virou reserva, ele sempre entra no United. Então, eu vejo que eu tenho uma preocupação com relação a isso, trazendo um pouco o Brasil, já vai ser nosso próximo assunto, mas se isso pode influenciar negativamente, porque são muitos jogadores jovens, jogadores de primeira passagem em Copa do Mundo, no caso, por exemplo, do Vinícius, tem muita expectativa em cima dele, o Rafinha, o próprio Richarlison. Então, assim, eu falei num programa que a gente tem numa rádio que eu participo, que eu apresento, eu falei, cara, é bom a gente segurar, porque isso pode fazer mal, de repente até no mata-mata. Exatamente. Bom, a gente já entrando agora como a gente está com o tempo muito curto mesmo, a gente vai já fazer já nosso pré-jogo de imediato do Brasil. Lembrando você que está nos ouvindo, nos assistindo, vai estar disponível essa transmissão em todas as nossas redes sociais. Já vai estar logo mais disponível em formato de podcast no Spotify, Deezer, Apple Music, portanto, você pode estar divulgando com seus amigos. Vão ter muitas lives, vai ter muitos mais participantes aqui com a gente. Lembrando que também no Jogo do Brasil, na quinta-feira, a gente vai estar fazendo uma super cobertura nas nossas plataformas digitais. E saiu ontem o provável time do Brasil para a estreia contra a Sérvia. Estou só esperando aqui abrir o site, se o site me ajudar. Mas pelo que a gente tem informação, Vinícius Júnior joga, Neymar fazendo o meio de campo ali com o Richarlison, Rafinha, Paquetá e Casemiro. E atrás, Marquinhos, Thiago Silva como capitão da seleção brasileira. O que vocês acham desse provável time de estreia, um time novo, né, do que o Tite está armando para a Copa do Mundo? Vou começar pelo Kaique, que já está aqui na nossa telinha. O que você acha, Kaique? Eu gostei muito do time que o Tite, a provável escalação do Tite, é uma seleção um pouco mais ofensiva do que a gente está acostumado a ver, já que além do meio de campo, o homem responsável pela marcação será o Casemiro, que normalmente ele já está acostumado com isso, mas ele dividia essa função com o Fred, o Bruno Guimarães, Fabinho, e dessa vez acaba sendo uma seleção mais ofensiva. É uma seleção que o Danilo pode atacar um pouco mais e o Alexandro, ou vice-versa, fechar como um terceiro zagueiro, enquanto eles ajudam no meio de campo. É uma seleção com um ataque um pouco inexperiente em Copas, já que Paquetá, Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior vão ser as suas estreias na Copa do Mundo. Neymar já está um pouco mais acostumado e ele tem essa função de controlar os ânimos dos jovens jogadores do ataque da seleção. A seleção precisa se impor em cima da Sérvia. É uma seleção que a gente está acostumado a enfrentar em Copas do Mundo, né? A gente tem uma soberania, podemos dizer que boa em cima deles, e tem tudo para ser um jogo de predomínio da seleção. Mas é claro que essa Copa do Mundo está marcada pelas zebras, esses resultados que aconteceram agora há pouco tempo assustam um pouco, né? Então a seleção tem que entrar um pouco mais de calma, mas impor o jogo em cima da Sérvia. João Marcos.
Cara, eu concordo com o Kaique. Eu acho que ele foi muito feliz quando ele cita que os exemplos, né, de Alemanha e Argentina, que vai de encontro justamente ao meu pensamento. Porque, assim, a gente está vendo nessa Copa uma dificuldade muito grande das seleções favoritas, algumas delas, né, exceto França e Espanha, com as suas estreias, né? A gente está vendo a Argentina perder jogando mal, a Alemanha jogar bem e tomar uma virada no final. E eu acho que o Brasil, talvez ele sinta o começo do jogo, por esses motivos que o Kaique falou. A gente tem um Vinícius Júnior que joga no Real Madrid, mas que nunca teve uma Copa do Mundo, então é diferente o peso, querendo ou não, e a pressão é diferente também. Se a gente for pegar a imprensa espanhola com o Real Madrid, a imprensa brasileira é muito, assim, mais áspera com relação à seleção, a gente sabe disso. E a gente tem um fator também que eu achei que é interessante se falar. O Kaique foi muito feliz também, parabenizá-lo. Ele cita o esquema do Brasil com o Paquetá de segundo volante, e eu acho que ele não vai soltar o Danilo e o Alexandro, ele vai segurar um dos dois como terceiro zagueiro, por isso. Porque a seleção joga com o Paquetá, que não é um homem de contenção, ele é um cara que joga, é um segundo volante, que é um meia, né, de ofício, que já jogou, inclusive, de centroavante na época de Flamengo. E a gente tem, por exemplo, uma possibilidade da Sérvia querer explorar isso, principalmente com bolas enfiadas entre os zagueiros. Então você tem um terceiro homem de contenção, por mais que o Danilo não seja zagueiro de ofício, mas ele joga assim às vezes na Juventus, é importante, porque aí você dá mais liberdade para o Paquetá, para ele pisar na área, que é uma coisa que ele faz muito bem. Você dá mais liberdade para o Neymar, que ele não vai ter tanta aquela obrigação de voltar para ajudar o Paquetá na marcação, então ele vai jogar como um 10 mesmo, recebendo toda hora a bola vai sempre passar pelo pé do Neymar, e aí ele vai ter até uma liberdade de repente de fazer aquele facão puxando mais para o lado direito, né? E a gente tem um Vinícius Júnior que, quando ele tem que voltar para marcar, isso prejudica o futebol dele, por isso que ele demorou para ser titular. Quando o Tite arrumou esse esquema, que ele fez o Vinícius ter mais liberdade, o Vinícius teve o melhor momento dele na seleção, que é esse agora pré-Copa, né? Aquela reta final da eliminatória, já ia falar Libertadores, reta final da eliminatória e esses amistosos pré-Copa. Então, eu acho que muito provavelmente o Danilo vai fazer esse papel, porque já está mais acostumado. O Alex vai dar uma maior tranquilidade para o Vinícius, para ele não ter que voltar tanto. E, ao mesmo tempo, dando liberdade para o Paquetá descer, com mais frequência pisando na área. E, principalmente, Neymar e Vinícius tendo a bola o tempo inteiro no pé. No caso do Vinícius, sem tanta obrigação de voltar e tendo mais corredor para correr e driblar. E no caso do Neymar, a bola sempre passando pelo pé dele e ele tendo liberdade de criação como um meia mesmo. Não meia das antigas, né? Porque hoje o futebol é bem mais rápido. Mas como era aquele camisa 10 clássico, né? O Neymar mais solto, né? Digamos assim, né? Um jogador mais solto, ele né? Vai jogar, assim, não é que ele não vai marcar, mas ele não vai ter toda aquela obrigação que se tem, de repente, na época da Copa de 18. A gente vai lembrar que o Tite fez o Gabriel Jesus virar um assistente de lateral e o Neymar fazia essa função de corredor trazendo para o meio. E não deu certo. Então, a tendência é que ele tenha mais liberdade com a bola e que isso não sacrifique o centroavante, no caso, o Richarlison, né? O Richarlison não vai ter essa obrigação que o Gabriel tinha de voltar para ajudar o lateral. Eu acho que, na verdade, a intenção do Tite é exatamente essa: usar jogadores que são muito rápidos e muito habilidosos nas pontas, justamente para abrir um pouco mais o meio e possibilitar aí que o Neymar, o Paquetá consiga exercer esse jogo por dentro que eles estão acostumados, já que a seleção da Sérvia vai ter que se preocupar em marcar Vinícius Júnior e Rafinha, que são jogadores extremamente rápidos. E o Brasil tem que tomar cuidado porque a seleção da Sérvia tem um ataque poderoso. Podemos dizer que se fosse para destacar uma das partes
da seleção da Sérvia seria a parte ofensiva, que tem o Tadic, o Jovic, o Vlahovic, que são jogadores com um poderio ofensivo grande, e que se sobrar, certamente vão fazer o gol. E assim, a gente já está se caminhando aqui para a nossa reta final da nossa live, a gente tem só mais 9 minutinhos. Provável time da seleção brasileira para amanhã: Alisson, Danilo, Marquinhos e Thiago Silva de capitão, Alexandro, Casemiro, Paquetá e Neymar. Aí vem no ataque Rafinha, Vinícius Júnior e Richarlison. Senhores, já que a gente está aqui já entrando nessa reta final da nossa live, hoje foi bem curta, mas a gente está tentando trazer o máximo de informações para o nosso público que está nos acompanhando, nossas plataformas digitais também. O técnico da Suécia, né? Da Sérvia, perdão, ele disse que tem muito ataque e cadê a defesa? Acho que estou sentindo um pouco que eles estão temendo o ataque da seleção brasileira, né? Vocês não sei se concordam isso, que vocês avaliam também o outro lado da moeda também, o nosso adversário, nosso primeiro adversário do Brasil. De maneira bem rápida para a gente encerrar aqui nossa transmissão. Eu acho que, na verdade, isso é um discurso que a seleção da Sérvia adotou para talvez dar um pouco de autoconfiança para a seleção. Eles sabem que a seleção brasileira tem uma boa defesa, a gente peca um pouco nas laterais, que não é nossa melhor parte, mas que a gente tem uma boa defesa. Marquinhos e Thiago Silva são jogadores super consolidados no cenário internacional. Casemiro também será importantíssimo nesse jogo, porque ele será o homem que vai ter a função de cadenciar um pouco mais o jogo, vai trazer um pouco mais a experiência, vai acalmar o jogo quando precisar e vai ajudar a recompor essa defesa da seleção brasileira. Mesmo a seleção da Sérvia tendo um ataque forte, eu acho que ela não tem o poder para superar a seleção brasileira. A seleção brasileira vai em campo com a pressão, eles sabem e estão sentindo que a pressão é pelo Hexa, que a nação espera há tanto tempo, mas eu espero que isso não atrapalhe a nossa seleção e consiga atuar bem como vem atuando nos últimos amistosos. Cara, eu concordo com o Kaique, eu acho que a Sérvia também está usando um discurso para tentar botar uma certa pimenta no jogo, porque querendo ou não, essa é uma discussão também pela imprensa brasileira, né? Que muitos questionaram o porquê do Tite jogar com o Paquetá. Os caras queriam tirar o Richarlison, usar o Neymar de falso 9 e o Bruno Guimarães, segundo volante, né? Essa era a escalação da imprensa. E eu vejo que o Tite está indo com o que ele tem de melhor, na minha opinião. Acho que ele escalou certo, eu gostei. No caso da Sérvia, eu acho que tem um bom time, é um time rápido, né? Que tem dois caras na frente, principalmente o Vlahovic, que tem um poder de fogo muito forte. É um time que eu estava vendo os vídeos da Sérvia, é um time que bate muito bem de média e longa distância. Todo mundo que joga contra a Sérvia fala que a Sérvia da antiga Iugoslávia é o time mais qualificado. Não o melhor, mas é o que joga um futebol mais bonito. Sempre, desde que a Iugoslávia se desfez, né? Bósnia, Croácia, a Sérvia, Montenegro. A Sérvia é a seleção tecnicamente mais se parece com o nosso jeito de jogar. Jogadores mais técnicos, jogadores mais rápidos e jogadores mais, não vou dizer corajosos, mas jogadores mais firmes ali no sentido de chegar. Então, eu vejo a Sérvia como o adversário mais difícil nesse momento do Brasil, porque é um adversário que tem qualidade de saída de jogo, que não vai esperar o Brasil, que vai usar velocidade, tem um matador na frente, que é um cara que é jovem, vai para a sua primeira Copa, se eu não me engano, e que tem muita qualidade. A gente tem uma seleção brasileira que, como eu repito, o Danilo vai segurar um pouco a onda dele ali na lateral direita. O Brasil não vai ter tanta liberdade defensivamente falando, então você não vai ver os zagueiros adiantando a linha. Vai ser muito difícil o Thiago Silva der aquelas descidas que ele tem, né, até o meio campo. A não ser que o Brasil esteja perdendo o jogo, sei lá, a Sérvia segure o resultado. Mas assim, um 0-0 a gente não vai ver aquelas bolas que o Thiago leva até o meio campo para lançar. E eu vejo uma seleção brasileira extremamente qualificada do meio para frente.
todos os jogadores do Brasil, do meio para frente, sabem passar muito bem. E num jogo compactado como esse, de uma seleção muito forte fisicamente como é a Sérvia, de jogadores altos atrás, que não vai ser tão fácil fazer bola aérea, até porque o Richarlison não é um centroavante de área. Então, a tendência é que o Brasil tente quebrar as linhas com passes rasteiros, né? Explorando a velocidade do Vinícius, explorando a velocidade do Rafinha, e também o Casemiro, no caso do Casemiro e do Paquetá, que batem muito bem de média e longa distância. E isso vai ser uma arma também. A Sérvia vai usar e o Brasil vai usar. Então é importante que a gente saiba disso. O Brasil bate muito bem de média e longa distância. E essa pode ser uma arma, de repente, se o jogo caminhar para o final, como foi na Copa passada, que a gente só tinha o Felipe Coutinho com essa característica mais forte, até que o gol dele sai assim contra a Suíça. Então a gente é bom ficar de olho que o Brasil pode fazer gols dessa maneira. Batidas de fora da área, porque tem muita qualidade. Paquetá, Casemiro e de certa forma o Neymar, apesar de que o Neymar tem uma batida mais aquela chapada, né? Perfeito. Bom, a gente está já entrando aqui na nossa reta final, nós já temos só 3 minutinhos. A gente já vai entrando aqui no nosso final do nosso programa, né, especial de Copa do Mundo. Lembrando que a gente vai ter muitos mais programas durante a Copa, um super bate-papo, pré-jogos, pós-jogos do Brasil. Vem muita coisa boa ainda, vamos ter entrevistas, muita coisa boa ao longo desse todo período de Mundial. E senhores, para encerrar, 3 minutinhos somente. Começando pelo Kaique. Kaique, Brasil, qual o placar de amanhã? O que você acha? Eu apostaria 3-1 Brasil. 3-1 Brasil? Tô confiante. Confiança total, 100% Neymar? É isso aí. João Marcos. Isso só para ser um pouquinho mais humilde. João Marcos. Cara, eu vou mais ou menos... Eu acho também que vai ser 2 gols de diferença, mas eu vou de 2-0. Um do Ney e um do Pombo. Acho que vai ser... O Brasil vai sentir um pouco ali os 15 minutos iniciais, mas vai conseguir fazer. Acho que vai ser 2-0 como foi em 2018, né? Bom, perfeito. Então tá cravado aqui os placares. Amanhã vamos cobrar, vamos botar nas nossas redes sociais os placares, vamos ver quem foi que acertou. Eu digo também que eu vou ficar no 2-0, repetir o placar de 2018 ali, 2-0. E senhores, a gente está aqui na nossa reta final da nossa live. Quero agradecer demais a participação de vocês. Kaique estreando aqui na nossa live, nas nossas lives, vamos ter muita coisa boa. A gente vai trazer mais a nossa equipe, que a gente entende a correria, a dinâmica de cada um, fora aqui o esporte, mas estão sempre à disposição para falar do melhor do esporte, estão envolvidos nessa Copa do Mundo. Lembrando a você que toda a cobertura você confere lá no nosso site, esportenewce.com.br. Tem também os nossos podcasts, as nossas entrevistas, as nossas lives. Vão estar disponíveis em todas as nossas plataformas digitais, desde o Facebook, site e Spotify, Deezer, Apple Music. Portanto, vale a pena conferir essa super cobertura do Sport News. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês. Ao público de casa, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. E você que vai estar revendo, compartilhe, divulgue com seus amigos. E lembrando que cobertura completa, pós-jogo do Brasil, vai estar lá no nosso site, tá bom? Um grande abraço a todos, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.